O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre. E eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Caros irmãos, celebramos este quinto domingo do tempo comum. E o texto do Evangelho que acabamos de escutar, ele está em plena consonância com os últimos 2 domingos. Lembrando que a igreja tem sempre uma pedagogia. Então ela escolhe um Evangelho para que a gente, durante um ano, possa contemplar, a partir da perspectiva daquele evangelista, o rosto de Cristo. Esse ano nós estamos seguindo com o Evangelho de Marcos. Então, há 2 domingos, nós tivemos o início do Evangelho de Marcos, com o início da vida pública de Jesus. Jesus começou o seu ministério público em Cafarnaum, pregando o Evangelho, e Jesus, logo de cara, na sua primeira palavra no Evangelho de Marcos, ele disse: "Arrependei-vos, mudai de vida, convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo." Logo depois que Jesus faz este convite, ele, portanto, inicia o seu ministério e ele vai, conforme o Evangelho de domingo passado, à sinagoga. Ele foi à sinagoga na cidade de Cafarnaum. No Evangelho de domingo passado, vale lembrar que Jesus, estando na sinagoga, ensinou. Vamos aprender 2 coisas. Primeiro, existe uma distinção muito clara entre o templo de Jerusalém e a sinagoga. O templo de Jerusalém é o lugar onde os judeus acorrem, ao menos uma vez por ano, para lá elevar a Deus suas orações, suas súplicas. Isso é o templo, que está na cidade de Jerusalém. A sinagoga é um lugar específico, onde os judeus se reúnem para ouvir a lei, a Torá. Então havia no costume judaico
na sinagoga de ter duas leituras. A primeira leitura era sempre da Torá, ou seja, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Fazia-se a leitura da Torá, então, em seguida, comentava-se a leitura. E o segundo momento era feita a leitura dos textos proféticos. E depois havia também o comentário. A igreja herdou isso na sua liturgia. Quando a gente ouve a primeira leitura do Antigo Testamento, normalmente a segunda leitura do Novo Testamento, e depois completamos com aquele que é a plenitude, Cristo no Evangelho. Então nós herdamos isso da tradição judaica. E Jesus foi na sinagoga em dia de sábado, porque esse é o costume judaico. Os judeus não se reúnem no domingo como nós, se reuniam no sábado. E Jesus foi à sinagoga, porque sendo judeu, para ouvir a Torá e os profetas. E Jesus faz o comentário. No momento em que é oportuno, Jesus faz o comentário. Só que na sinagoga, o evangelho de domingo passado acrescenta mais um elemento, que Jesus expulsou um demônio, um espírito impuro. Então, logo do início do ministério, a vida pública de Jesus, Jesus começa expulsando um demônio. Terminando esse encontro na sinagoga, é o evangelho de hoje. Veja, o versículo 29 diz: Jesus saiu da sinagoga, porque ele estava lá na sinagoga, fez o comentário dos textos, expulsou um demônio, e agora Jesus sai da sinagoga. E foi com Tiago e João, 2 discípulos que ele já tinha chamado, à beira do mar da Galileia, para a casa de Simão e André, que também Jesus tinha chamado à beira do mar. Lembra o chamado dos 2 discípulos, as 2 duplas de irmãos? Primeiro Jesus vê Pedro e André, que são irmãos, e os convida a segui-lo. Depois Jesus vai e convida João e Tiago, e também convida a segui-lo. Compreendido isso, eles vão para a casa de Simão Pedro. Interessante que a casa de Simão Pedro era próxima desta sinagoga, era ao lado. Então era algo bem fácil de se chegar. Quando eles chegaram à casa de Simão Pedro, encontraram a sogra de Simão Pedro com febre de cama, e eles contaram isso para Jesus. Jesus vai, e isso é interessante no Evangelho de Marcos. Marcos não floreia, Marcos diz objetivamente o que aconteceu. Ele se aproximou, segurou a mão e ajudou-a a levantar-se. O verbo que é aplicado aqui, levantar, no grego, equivale ao mesmo que ressuscitar. Jesus já está mostrando claramente, no início do seu ministério, que ele veio para ressuscitar. Depois, este verbo vai aparecer novamente no capítulo 15 e 16 do Evangelho de Marcos, lá no final, quando Jesus ressuscitar. E depois, na sua ascensão ao céu. Tanto que Jesus foi elevado ao céu. Foi levado ao céu. Então, levantou. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. Quero destacar o seguinte: os padres da igreja, os santos da igreja, veem na cura da sogra de Simão Pedro todos os cristãos. O fato de que Jesus cura a sogra de Simão, que Jesus toma a mão da sogra de Simão e levanta, é que Jesus também nos toma pela mão e nos levanta. De qual febre? De qual doença? Padre, nós estamos doentes. A maior de todas as doenças, meus irmãos, que um ser humano pode ter, se chama pecado. Essa é a maior doença das nossas almas. Um câncer não está nem aos pés do que é um pecado. Porque o câncer, ele pode ter uma serventia espiritual. Você pode se purificar com o câncer, você pode passar pela cruz. O pecado não. O pecado, ele tem consequências eternas. Quando nós cometemos um pecado mortal, nós temos consequências eternas desse pecado. E qual é a consequência eterna? A perda da visão beatífica, a perda da visão de Deus.
Então, quando Jesus estende a mão à sogra de Simão, ele está mostrando claramente que ele quer nos levantar do maior de todos os lamaçais, do maior de todos os lodos que é o pecado. E Jesus quer nos curar. Ele quer verdadeiramente nos levantar para que a gente se coloque a serviço. Por quê? Porque o pecado faz uma coisa muito clara conosco. O pecado escraviza. Quanto mais você peca, mais escravo você se torna. Ao contrário do amor. O amor não vicia. Ninguém chega, por exemplo, no confessionário: padre, eu estou viciado em amar. Mas as pessoas chegam no confessionário: eu estou viciado em drogas, eu estou viciado em sexo. Mas o amor não vicia, porque o amor é uma virtude, e virtude não vicia, virtude eleva. O vício afunda, atrasa, prejudica. Portanto, o pecado é a maior ferida das nossas almas, que precisa ser arrancada de dentro de nós. E Jesus quer arrancar esse pecado. Porque é interessante, meus irmãos, que à medida em que Jesus prega, anuncia o querigma, ou querigma, ou seja, o anúncio da conversão, a nossa alma vai sendo transformada. E não tem como você ouvir a notícia, o anúncio de Jesus, e não querer mudar de vida. Não querer mudar a forma de viver. Mudar o jeito de viver. É impossível a gente estar conhecendo Jesus, experimentando a graça de conhecê-lo mais profundamente e não mudar o jeito de viver. E não mudar os hábitos. Se você está na igreja há 30 anos e continua com os mesmos hábitos, é sinal que você não conhece Jesus. Porque Jesus tem que estar constantemente, quase que perfurando nossas almas, para nos convidar a uma mudança de vida, para nos elevar, para nos transformar verdadeiramente. E é isso que Jesus faz quando ele toma a mão da sogra de Simão e levanta aquela mulher. Jesus quer neste domingo nos levantar. Acho muito bonito Santo Tomás de Aquino. Ele diz que cada cura que Jesus faz no Evangelho, você vai lá e encontra a sogra de Simão, o endemoniado, Zaqueu. Jesus, quando realiza aquela cura ou aquele exorcismo, ele está pensando em você. Já pararam para pensar nisso? Que nesse momento em que Jesus está curando a sogra de Pedro, ele estava pensando, sabe em quem? Em você. Ah, mas como que Jesus está pensando? Eu estou 2000 anos depois de Jesus. Primeiro, Jesus é o Filho eterno de Deus. Portanto, ele tem visão beatífica. Quem possui a visão beatífica está em todos os lugares, em todos os tempos. Deus, por isso que nós dizemos dos atributos de Deus, Deus é onipresente, onisciente, onipotente. Quando Jesus está curando a sogra de Simão, ele está pensando nos seus pecados, nos meus pecados, nos nossos pecados, que causa uma febre na nossa alma, de 42, 43, 45 graus, que não tem termômetro que consegue medir. E qual é o pecado que nós precisamos abandonar? Qual é a febre que está na nossa alma? Porque tem alguns pecados que, saiba, a febre ela só é o sintoma, né? Febre não é doença, é o sintoma de que existe alguma coisa, uma infecção, uma inflamação. Se você está com febre na alma, esse é o sinal de que existe uma doença. Nós precisamos diagnosticar essa doença e arrancar essa doença dentro de você. Às vezes precisa de um tratamento. E o médico divino das almas quer curar. E como que a gente cura as nossas doenças espirituais? É fácil. O Evangelho mesmo vai nos indicar. Versículo 32. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os demônios, os doentes e os possuídos pelo demônio. No fim da tarde daquele sábado, portanto, já era domingo, porque o entardecer para o judeu, quando a primeira estrela aponta no céu, já é um novo dia. Os judeus não contam o dia como nós. Meia-noite
23:59 acabou o dia. Para eles, o dia começa quando o sol se põe, começou o dia. Passa a noite, o dia, e no entardecer é o encerramento do dia e inicia um novo dia. Quando o Evangelho está nos falando que é a tarde, ou seja, às vésperas, Jesus, depois do pôr do sol, levaram Jesus doentes e possuídos pelo demônio, e Jesus os curou. Jesus fez isso em dia de domingo. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Veja, a cidade não se reuniu mais na sinagoga. Agora o lugar de encontro é a casa de Simão. E isso é significativo, porque Simão Pedro é aquele que recebeu a missão de cuidar da igreja. Primeiro Papa. A casa de Simão agora é símbolo da igreja, que se reúne, que se congrega. E ali Jesus faz o quê? Expulsa demônios, cura as pessoas. Então o lugar da verdadeira cura é a casa de Simão, é a igreja. É na igreja que acontece verdadeiramente a cura. Através do quê? Número 1, sacramentos. Batismo, penitência, Eucaristia, confirmação. Os sacramentos são os meios, meus irmãos, pelos quais Deus toca dentro de você. Deus perfura a sua alma e arranca você do pecado para trazer para a vida nova. O sacramento da confissão precisa ser recuperado por nós, não como uma fonte de tortura, mas como uma fonte da graça, onde o médico divino das almas toca a nossa alma e arranca o pecado de dentro de nós. Arranca a nossa alma do lamaçal no qual nós estamos inseridos, por causa da série de pecados que estamos cometendo ao longo da vida, ou pelas nossas paixões desordenadas, pelos nossos mau hábitos, que precisam ser arrancados de dentro de nós. A Eucaristia é o alimento que sustenta a nossa alma, para que a gente fique robusto na luta contra o demônio, na luta contra o mal. A vida de oração, a escuta da palavra são os remédios para a gente arrancar esse pecado que está dentro de nós, e para que Deus transforme verdadeiramente a nossa alma. É o que eu disse anteriormente: se a revelação divina está chegando aos seus ouvidos, mas ela não está perfurando a sua alma, tem alguma coisa de errado. É impossível que a gente não se sinta incomodado com o Evangelho. O Evangelho precisa nos incomodar, porque o Evangelho precisa chegar no lugar profundo do íntimo do nosso ser, que não é na periferia dos nossos sentimentos, das nossas emoções, mas sim lá dentro, no lugar onde Deus habita, e nos arrancar de lá e nos trazer para a vida. Levanta-te. Jesus tomou a mão da sogra de Simão e levantou aquela mulher. Neste domingo, Jesus quer nos levantar do mesmo modo. Jesus quer levantar você. Ai, padre, nem um guindaste me levanta. Tem gente que precisa de um guindaste para levantar, porque é uma imundice, né? Está tão atolada no pecado, que assim, a pessoa não tem nem disposição interior para crer que é possível ser movida pela graça e ser transformada. Gente, a graça não é uma roupa que Deus coloca em nós para disfarçar. Não, a graça é o instrumento pelo qual Deus, de maneira eficaz, nos coloca para o serviço. É o que aconteceu com a sogra de Simão. Logo que a sogra de Simão foi curada, ela se colocou a serviço. Portanto, a pessoa que é curada através da graça, ela não é egoísta. Ela sai de si mesma, ela se coloca a serviço. Ela põe a mão na massa. Vamos trabalhar. Já a pessoa egoísta não. Venha o meu reino. Façam tudo para mim, porque eu preciso ser adorado. Então, meus queridos, que nós possamos nesse domingo, Dies Domini, dia do Senhor, nos encontrar com Jesus. Interessante que Jesus logo de madrugada saiu. No Evangelho diz que ele saiu e foi num lugar à parte para rezar. Quando os discípulos acordaram e viram que Jesus não estava ali,
Todos saíram à procura de Jesus. O que vocês vieram buscar aqui hoje, logo de manhã? Saíram de vossas casas à procura de quem? O que vocês estão procurando? Isto é Jesus, Yeshua. Que Jesus possa, meus irmãos, invadir as nossas almas. Nós estamos praticamente a 1,5 de iniciarmos a quaresma. E a quaresma é um tempo forte para dar uma chacoalhada dentro de nós. Por quê? Porque a gente faz penitência. Porque quando a gente não está fazendo penitência, pela nossa impenitência, a gente fica muito frouxo. Aí a quaresma dá uma arribada, e a igreja, com a sua sabedoria, a sua pedagogia, ela, vamos lá, vamos acordar, católicos. Vamos viver um grande retiro espiritual na quaresma. Vamos abrir a quaresma na quarta-feira de cinza, colocando a cinza sobre as nossas cabeças, mas não é rito mágico, viu? Que tem muito católico que vem para receber cinza assim, achando que as cinzas é pozinho de pim-pim-pim. Ai, vai botar, vai apagar meus pecados. Primeiro, cinza não apaga pecado de ninguém, porque é sacramental. Só tem um meio para apagar pecado, se chama sacramento da penitência. Então, cinza não é pozinho de pim-pim-pim. Cinza é um instrumento pelo qual o sacerdote vai colocar na sua cabeça a cinza e vai dizer o quê? És pó e ao pó há de voltar. Lembra-te de quem tu és, criatura. Ou a outra forma é convertei-vos e crede no Evangelho, mas eu gosto da primeira. És pó e ao pó há de voltar. Você vai virar cinzas. E você começa a quaresma assim: eu vou virar cinzas. Não é um pozinho mágico. Até porque se fosse pozinho mágico, dava para o povo comer, todo mundo se santificava, né? Come cinza, né? Tem gente que quer levar cinza embora. Aqui no santuário não será permitido. Porque não sei por que leva cinza, você já botou na cabeça, a cinza tem um sentido, então já saiba, não vem com potinho, porque ninguém vai levar cinza embora. A cinza vai ser colocada na cabeça. Por quê? Ela tem um único sentido: viver o tempo da quaresma. Quer viver a quaresma? Venha para a missa e comece a viver na quaresma. Pronto. Ah, eu quero levar um pote de cinza para casa. Para quê? Certo? Vai usar para alguma coisa estranha. Então, não vai levar cinza abençoada. Porque é para receber na cabeça e começar a fazer o quê? Conversão. Não adianta nada farrear na terça-feira de carnaval, encher a pança, depois vir com aquela cara de piedade. Ai, vamos viver a quaresma. Ai, esse tempo é tão difícil. Eu não faço isso. Ai, não vejo a hora de chegar o sábado santo para a gente aleluiar, né? Que quaresma que é essa? Isso é uma quaresma pagã, não tem nada de cristã. Os pagãos fazem a mesma coisa. Nós precisamos viver uma quaresma cristã. E aqui está, meus irmãos, a cura que nosso Senhor quer nos dar. Curar da nossa febre, da nossa cegueira, das nossas doenças, dos demônios interiores. Porque às vezes o demônio está na nossa sinagoga interior. Não pense que o demônio está muito longe, né? A gente pensa, o demônio está lá no prostíbulo. Não, ele está mais perto de você do que você imagina. Se não estiver dentro de você. Quantos demônios interiores nós precisamos arrancar de dentro de nós? Então que essa quaresma seja um tempo de fato de verdadeira conversão, para mudar a nossa alma, para mudar a nossa vida e para viver um verdadeiro itinerário de busca pela santidade.